Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct Madeira, está esta tarde connosco. Saúdo, boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, o primeiro tema de hoje tem a ver com a Comissão ter proposto medidas para garantir a igualdade de remuneração por trabalho igual. Geralmente a mulher fica prejudicada em relação ao homem no salário que recebe por trabalho tantas vezes igual, e a Comissão quer emendar esta questão. Sim, não é de facto uma questão nova, infelizmente. De facto, já estamos em 2021 e portanto, inclusivamente a legislação já a pensar nesta situação, mas de facto a verdade é que os problemas persistem e portanto, só para nós fazermos um bocadinho o ponto da situação, este direito à igualdade da remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre trabalhadores de sexos diferentes é, na verdade, um fundamento, um dos princípios fundadores da própria União Europeia. Só para termos a ideia, já estava previsto no próprio Tratado de Roma, assinado em 57, portanto não é nada de novo. Mais recente, 2014, por uma recomendação da Comissão, foi novamente referida aqui esta necessidade de se avançar para a transparência salarial. Mas a verdade é que, apesar de todo este enquadramento jurídico existente, o princípio desta igualdade de remuneração ainda não é verificado em todos os Estados-membros. Analisando em detalhe, de facto, constata-se que este tipo de problema acontece com maior incidência em determinados Estados-membros do que noutros. Ainda assim, só para termos uma ideia, e segundo os últimos dados que o Eurostat disponibilizou sobre esta matéria, as disparidades salariais entre homens e mulheres rondam um valor que supera os 14%. Ou seja, pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, o mesmo trabalho ou trabalho de valor igual, mas que pelo facto de ser mulher recebe 14% menos no seu vencimento. E há proposta legislativa no sentido de dar uma resposta Exatamente. A esta questão? A Comissão avançou precisamente ontem, apresentou no fundo uma nova proposta legislativa para, obviamente, tentar melhorar esta situação e que, no fundo, assenta aqui em dois conjuntos de medidas. Uma primeira, medidas que dizem respeito propriamente à questão da transparência salarial, por exemplo, para os candidatos a emprego, só para termos uma ideia, significa que, por exemplo, os empregadores terão no futuro fornecer informações claras sobre o nível de remuneração inicial, que nem sempre acontece, e também os empregadores não poderão perguntar aos potenciais trabalhadores que virão a ser contratados os seus antecedentes em matéria de remuneração, que muitas das vezes são utilizados como ponto de partida, pondo em causa o justo salário que deveriam receber na nova empresa para onde vão. Os trabalhadores têm que estar informados, ou deveriam estar mais informados? Têm que estar mais informados. Aliás, nestas medidas também, transparência salarial, está-se a situação prevista, que é, portanto, os trabalhadores terem o direito de solicitar informações ao empregador sobre o seu número a sua remuneração individual e sobre os níveis médios também de remuneração. Sendo certo que há aqui um pormenor que é destacado, que é os empregadores com pelo menos 250 trabalhadores, portanto estamos a falar aqui já de empresas com alguma dimensão, passam a estar obrigados a publicar informações sobre as disparidades salariais entre trabalhadores e trabalhadoras na sua organização. Portanto, isto passa a ter que ser mais transparente e essa informação tem que ser do conhecimento de todos. Quando se constatar nestas empresas que as informações sobre as remunerações revelam uma disparidade salarial de pelo menos 5% e que esse empregador não consiga justificar estas diferenças, não consiga justificar com fatores, no fundo, que sejam objetivos, que sejam neutros, em termos da tal disparidade de género, portanto, os empregadores terão de efetuar uma reavaliação das remunerações
naturalmente em colaboração com os representantes de trabalhadores, no sentido de tentar corrigir essa situação. Entre as medidas propostas está um melhor acesso à justiça, aliás, como o Marco Teles já referiu, nomeadamente prevendo que as vítimas desta discriminação salarial em razão do género possam obter uma indenização. Exatamente. Portanto, nesta proposta legislativa essa situação está prevista e, portanto, uma indenização que inclui naturalmente o reembolso integral de salários em dívida ou de prémios ou pagamentos em espécie correspondentes. E terminava apenas com este, falando aqui apenas no essencial, que é o facto de passa, no fundo, para a responsabilidade do empregador, por defeito, e não ao trabalhador, provar que não houve discriminação em matéria de remuneração. Portanto, o ónus da prova recai sempre sobre o empregador e não sobre o trabalhador. E estão previstas coimas? E estão também previstas, aliás, os Estados-membros, a sugestão da Comissão Europeia, portanto, que os Estados-membros devam prever sanções específicas para infrações que possam ocorrer nesta matéria. Marco Teles, mudando de assunto, vamos falar das novas etiquetas energéticas da União Europeia, que são aplicáveis já estão em vigor, começaram a ser aplicadas a 1 de março e que, penso eu, vêm facilitar a leitura da eficiência energética de alguns aparelhos. Exato. Elétricos. Este exemplo, esta questão que a Marta está a falar, faz-me lembrar aquelas situações, daqueles benefícios que nós temos por pertencermos à União Europeia, que muitas das vezes nem sabemos e, portanto, pensamos que se calhar essas etiquetas energéticas que toda a gente conhece, que até se calhar foi uma boa vontade do fabricante, mas não é, decorre da legislação e, neste caso, da legislação europeia. E, portanto, toda a gente já se deparou com essa situação, no frigoríficos, máquinas de lavar, televisores, não é? Com aquelas etiquetas que vai de um verde até depois a um vermelho e que depois tinha ali uma série de categorias de A, B, C e por aí fora. Repare, é curioso que sobre esta matéria o Eurobarómetro publicava recentemente uma sondagem que dizia que 93% dos consumidores europeus estão familiarizados com esta etiqueta e que 79% admitiram que faziam as suas compras, a escolha do eletrodoméstico em função dessa etiqueta da informação que aparece na etiqueta. E então o que é que são, no fundo, as diferenças? É que, se nós realmente pensarmos naquilo que encontramos agora nas lojas que comercializam este tipo de produto, chegamos realmente à conclusão que está quase tudo no verde, é tudo nível A. Sim. E chegou-se ao ponto que, estando tudo num nível A, portanto o A era a maior eficiência energética, teve que se criar subdivisões e, portanto, já tínhamos equipamentos com o A+, o A++ e o A+++. Ou seja, a conclusão que se chegou é que, de facto, isto não facilita a leitura, cria alguma confusão e, portanto, a Comissão avança agora com uma nova escala, mais simples, que vai de A a G e, portanto, significa que mantém-se a lógica de que a letra A são os produtos mais eficientes do ponto de vista energético, mas com novos critérios, de tal forma que não se admirem, por exemplo, as pessoas que, ao tentarem adquirir agora um determinado equipamento e que tivesse antes uma categoria A, possa agora ter a categoria B, C ou até mesmo D, porque as regras, efetivamente, para termos a letra A, são muito mais exigentes e, portanto, à luz destas novas regras, destas novas exigências, serão com certeza poucos os equipamentos que vão conseguir alcançar esta letra A. E, portanto, estamos também já a pensar no futuro, para novos produtos que vão aparecer, obviamente, no mercado e que, no fundo, os fabricantes vão ter que se empenhar ainda mais para alcançar esta classificação A, que é a mais eficiente. Sim, é uma simplificação. E estarão associadas cores ainda ou não? E estarão na mesma associadas as cores e, além disso, acresce, além da escala de eficiência que está ligada naturalmente à questão das cores, aparece também aqui um elemento novo, nomeadamente um código QR, que está-se a tornar realmente cada vez mais popular e que permite, no fundo, ao consumidor ou tirar aquele print ou tirar a fotografia ou código QR, consegue diretamente aceder ao link, no fundo, daquele produto e conseguir obter mais informações em detalhe sobre o produto que pretende adquirir. Há também alterações no que toca à própria matéria de concepção ecológica. O que é que isto quer dizer?
O que se está aqui a tentar fazer é promover a tal economia circular. E, portanto, a economia circular significa que também os produtos devem ter um nível... maior durabilidade. Exatamente, uma durabilidade um bocadinho maior. E então, nesse aspecto, o que também vem com estas novas regras é que, por exemplo, os fabricantes ou os importadores são obrigados a fabricar uma série de peças essenciais. Nós estamos a falar, sei lá, numa máquina de lavar, dos tambores, das escovas, do motor da máquina, por exemplo. E, portanto, estava a dizer, tem que disponibilizar aos reparadores profissionais durante um período de pelo menos 7 a 10 anos, desde a comercialização do último artigo. Ou seja, para não haver uma situação em que eu comprei uma máquina que estava quase, no fim de produção, no fim da linha de produção, e que eu, passado 2 anos, tendo uma avaria, quando queria um equipamento, ele já não existia. Por outro lado, há aqui um elemento que me parece muito interessante também, que é a pensar nos utilizadores finais. Há determinadas peças que não requerem a intervenção de um profissional. Estou-me a lembrar, por exemplo, das borrachas de vedação do frigorífico, que é uma coisa que rapidamente nós podemos reparar e que agora os fabricantes passam a ser obrigados também a fazer essa venda ao consumidor final e não necessariamente aos profissionais. Sim. E, portanto, nós podemos, quem tiver gosto por essa situação, comprar diretamente esses materiais, que também têm que ficar no mercado uma série de anos disponíveis depois do fecho de venda desse mesmo produto e, portanto, é mais um mecanismo que, no fundo, vai promover a tal economia circular que nós também pretendemos. O Serviço de Defesa do Consumidor, provavelmente, a Direção-Geral do Consumidor estarão aptos a prestar toda a informação que os consumidores Sim, sem dúvida. E, aliás, há aqui, já agora fica também o convite, a própria Direção-Geral do Consumidor irá fazer agora, para breve, 2 sessões gratuitas. Os webinars que agora estão em moda, uma já no dia 11 e no dia 25 de março, e portanto basta aceder ao site do Centro Europeu do Consumidor, é a sigla, portanto sec.consumidor.pt e portanto pessoas que queiram mais informações e que não queiram recorrer ao Europe Direct, porque obviamente nós também temos lá a informação, aos sites da própria União Europeia, os diversos que existem, mas podem recorrer também cá e frequentar estas ações. Marco Teles, a Europa na escola está de volta. Esta é uma iniciativa da representação da Comissão Europeia. Tem a parceria da Direção-Geral de Educação e do Centro de Informação Europeia, o Jacques Delors, e a Agência Nacional de Erasmus também, não esquecendo. E, portanto, o que é que há em termos de prestação? Muitas das vezes os professores têm, em determinadas disciplinas, aparecem as temáticas da Europa. E também, a pensar nos domínios da cidadania e desenvolvimento em áreas transversais, aparecem muitos conteúdos ligados às questões europeias, para os quais os professores revelavam alguma falta de informação e de conhecimento. E, portanto, esta iniciativa da representação teve 2 momentos. Um primeiro foi o de criar, desde logo, um site que é europanascola.eu, e nesse site está já contemplado um conjunto de materiais, um kit pedagógico que vai desde o primeiro ciclo até ao secundário, e onde os professores podem encontrar, nestes níveis de ensino todos, toda a informação que necessitam, já com aulas planificadas, com sugestões de trabalhos e de recursos que podem utilizar para abordar esses determinados temas. O que é que acontece? Houve uma formação específica, a formação de curta duração, de 6 horas, no mês de outubro do ano passado, que foi muito procurada. Houve 5 turmas, foram criadas 5 turmas, isto online, obviamente, portanto qualquer pessoa de qualquer ponto do país, qualquer professor podia se inscrever, e agora em março reabriu a 2ª edição. Infelizmente hoje eu tenho a dizer que esta formação abriu precisamente esta semana. Nós, aliás, divulgamos isso nas nossas páginas do Europe Direct, e hoje mesmo tive a informação que ontem à noite já tínhamos cerca de 300 inscritos em cada uma das 5 turmas. Portanto, as inscrições estão encerradas. Sim. Os professores, de qualquer forma, o que se pede é que estejam atentos, nomeadamente ao site europanascola.eu, porque vão, de futuro, abrir novas ações de curta duração, e que, de qualquer forma, acedendo ao site, vão encontrar ali kits pedagógicos que podem utilizar nas suas aulas, sendo também existe outros sites específicos da Europa onde os professores encontram imensa informação totalmente gratuita e devidamente organizada para os apoiar nas suas ações.
Vamos concluir com algo mais ligeiro e tem a ver com culinária. Algo mais ligeiro e mais doce. Mais doce. É uma proposta quase de fim de semana. Sim. Para quem gostar de facto da culinária, ou se não gostar de preparar pratos, arranjar quem os prepare, mas que possa se deliciar com o produto. Tem a ver com uma publicação que foi recentemente feita, chama-se Sensacional, Cozinhar com Produtos Europeus de Excelência. Esta publicação ela está disponível nas 24 línguas oficiais da União Europeia, portanto, quer dizer que este livro de receitas com produtos europeus de excelência está também disponível em português, portanto as pessoas podem aceder ao site. Aliás, se procurarem, se calhar a forma mais fácil, não querendo procurar no site do Europe Direct, mas se puserem só o título do livro, que é Sensacional, Cozinhar com Produtos Europeus de Excelência, vão encontrar o link que lhe permite fazer o download. E no fundo o que este livro fez foi convidar um chefe que seja conhecido de cada Estado-membro a apresentar uma receita que utilize produtos de excelência do seu país, nomeadamente produtos que tenham, por exemplo, denominação de origem protegida ou identificação geográfica protegida, que são rótulos europeus que, de certa forma, dão cobertura a estes produtos que são produzidos na Europa. E no caso português, recorreu-se, convidou-se o conhecidíssimo chefe João Avilés, que apresenta nesta publicação uma receita, parece-me original, que é sopa fria de pera com presunto curado. Pelo aquilo que eu já vi da receita, não será, é mais o segredo da qualidade dos ingredientes e não tanto a complexidade. Não é difícil, não é? Da produção, até porque estamos a falar de facto de uma sopa. E a pera roxa é um produto bem português. Pois, eu queria dar destaque a isto. Portanto, a estrela deste prato é claramente a pera roxa, um produto bem português, como eu disse, com denominação de origem protegida também. E só uma curiosidade, é um produto que já remonta a 1836. E na altura, quando o senhor Pedro António Rocha, que viria no fundo dar um nome à conhecida pera rocha, quando ele descobriu na sua propriedade, nos arredores de Lisboa, uma variedade muito diferente de pera, e aparentemente terá feito essa descoberta um pouco ao acaso, mas que era muito distinta pelo seu sabor, pela sua cor amarelada ou esverdeada, por vezes até com uma mancha rosada do lado onde bate mais o sol na dita pera, e que tem aquela casca salpicada como nós conhecemos. Portanto, um produto realmente diferente, antigo, que tem técnicas de produção e de recolha, sobretudo na parte de recolha do produto, muito particulares, muito específicas, e que é de resto reconhecido por todos como um produto de excelência, não é? E assim concluímos, Marco Teles, até assim à próxima conversa. Com este convite, e já agora dizer que quem experimentar, se puder dar o feedback aqui à RTP, dizendo se correu bem ou não, nomeadamente através do e-mail do noseeuropa@rtp.pt. Ficamos à espera. Fica o desafio. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Obrigado.